É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Claro que o canal Urbanizar não poderia deixar de fazer um vídeo especial sobre a maior cidade do hemisfério sul do planeta. Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo. Seja muito bem-vindo ao canal Urbanizar. No vídeo de hoje vamos falar sobre a cidade de São Paulo, que está completando 467 anos. Vamos contar uma breve história da maior cidade do país, tentando responder como São Paulo cresceu tanto. Antes de começar, convido você a se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Isso vai me ajudar muito. Bora lá? São Paulo, a cidade que não pode parar, mas que deveria ter parado. Tudo começa em 1532 com a chegada dos primeiros portugueses ao litoral do atual estado de São Paulo. Em pouco tempo, esses portugueses foram adentrando o continente até que conseguiram vencer a barreira da Serra do Mar e chegaram até o Planalto. E ao chegar no Planalto, já se depararam com uma grande metrópole de aldeias indígenas, é claro, que já vivia ali há muitos anos, por sinal. E esse primeiro contato dos índios com os portugueses aconteceu por intermédio de um português que já havia chegado ao Planalto anos antes, chamado João Ramalho, que era genro do chefe daquela aldeia, o cacique Tibiriçá. E foi todo esse networking aí entre os índios, os portugueses, João Ramalho, Tibiriçá, que trouxeram os jesuítas até aquele local para fundar ali um colégio de jesuítas, com a missão de catequizar e alfabetizar os índios. Foi a criação desse colégio, que na verdade era só um barracão, que deu origem à Vila de São Paulo de Piratininga. E por que o nome São Paulo? Porque a inauguração desse colégio foi marcada por uma missa realizada em 25 de janeiro de 1554, mesma data que se comemora a conversão do apóstolo Paulo. Então os padres jesuítas que comandaram aquela missa, Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, fizeram essa homenagem. E o local onde foi realizada essa missa é onde hoje se encontra lá o pátio do colégio, que ficava no alto de uma colina em meio a dois rios, o rio Tamanduateí e o rio Anhangabaú. Como sabemos, desde os primórdios da história, os rios têm fundamental importância para a formação de uma civilização. E os índios tinham esse conhecimento. Inclusive esses rios estão lá até hoje, totalmente preservados. Claro que não, né? Preservar rio nunca foi o forte de São Paulo. Mas eles estão ali e de vez em quando se rebelam. Pobre São Paulo! Pobre paulista! Ali também era local de entroncamento de várias trilhas indígenas. Uma delas levava até o Rio de Janeiro, conhecida hoje como Via Dutra, outra até Belo Horizonte, hoje chamada de Fernão Dias, outra até o Sul, que hoje é a Regis Bittencourt. Ou seja, já era um local movimentado, estratégico, predestinado a virar uma metrópole, mas que só mostraria isso 3 séculos depois. E foi ao redor ali do barracão dos jesuítas que foram surgindo as primeiras ruas e as primeiras casas de taipa. A vila é elevada à cidade em 1711. Nessa época o Brasil vivia o ciclo do ouro, uma fase de muita prosperidade, mas também de muita violência, onde surgiram os bandeirantes, grupo de colonizadores que saíam em busca de ouro, metais preciosos pelo país afora, e foram os maiores responsáveis pela extinção de boa parte da população indígena. Embora violentos caçadores de índios, os bandeirantes entraram para a história como respeitados desbravadores, que dão nome a rodovias como Castelo Branco, Raposo Tavares, Anhanguera, Fernão Dias, e marcam a cidade com monumentos polêmicos e até repudiados. Mas São Paulo só deixaria de ser o pequeno vilarejo de passagem que era para se tornar uma imponente cidade com o início do ciclo do café e a vinda da família real ao Brasil em 1808. Provocou a abertura dos portos e a vinda dos primeiros imigrantes. Em 1822 foi o palco do Grito da Independência, que você já viu aqui no canal Urbanizar. Se não viu, vai lá ver. E a partir de então passou a cumprir seu papel de capital do estado, recebendo as primeiras faculdades que atraiu os grandes barões de café a se instalarem na cidade. Em 1867 é inaugurada a primeira estrada de ferro ligando o Planalto até o litoral. Nessa época São Paulo contabilizava cerca de 30 mil habitantes, enquanto a capital, o Rio de Janeiro, 275 mil. E embora parecesse longe de se tornar a São Paulo que conhecemos hoje, o progresso estava próximo. Logo, os limites da colina de Piratininga impostos pelos rios Anhangabaú e Tamanduateí foram rompidos para dar espaço à expansão urbana necessária para abrigar aquilo que mudaria de vez a rotina da cidade, a indústria.
Na virada do século XIX para o século XX, São Paulo já se destacava como polo industrial e o Brasil como o maior produtor de café do mundo, posição que atraiu milhares de imigrantes para substituir a mão de obra escrava nas lavouras de café. Porém, mesmo com o fim da escravidão, muitos desses imigrantes não suportaram as condições de trabalho e partiram para os centros urbanos, logo São Paulo. Com suas divisas se estendendo cada vez mais, São Paulo começava a enfrentar grandes problemas: falta de moradia, saneamento básico e talvez o maior deles até hoje, a mobilidade. Os poucos bondes que circulavam pelos bairros já não eram suficientes. Ruas e avenidas eram abertas, prevendo receber o meio de transporte que conquistava o mundo. Em 1919 se instala em São Paulo a primeira montadora de veículos do país, que hoje já nem está mais aqui, chamada Ford. Além de polo industrial, São Paulo se tornou também polo cultural, abrigando museus, escolas, bibliotecas, teatros e o mais importante deles é, sem dúvida, o Teatro Municipal, projetado por Ramos de Azevedo em 1903, que foi onde aconteceu a Semana de Arte Moderna de 1922, um movimento muito importante na história da arte no país e que marcou o início da arquitetura moderna, trazendo novas técnicas de construção e dando início assim no processo de verticalização da cidade, que crescia em ritmo acelerado. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa loura nordestina moura de São Paulo. Em 1938, toma posse o prefeito que iria revolucionar a cidade, Prestes Maia, que colocou em prática o seu plano de avenidas, um pacote de obras viárias que contemplava a construção da Avenida do Estado, a 9 de Julho, a 23 de Maio e as marginais Pinheiros e Tietê, incentivando e priorizando assim a incipiente indústria automobilística. São Paulo chega a 1960 como a maior e mais rica cidade do país, com quase 4 milhões de habitantes. Era a cidade que mais crescia no mundo, mas junto à desigualdade social. Novos centros eram abertos, enquanto o antigo degradado. O plano de avenidas concluído e já saturado pela ausência de um transporte coletivo eficiente. São Paulo precisa parar, afirmou o prefeito Figueiredo Ferraz. Mas era impossível. O que restava era procurar meios para solucionar os problemas da falta de planejamento. Um deles foi a tardia construção do metrô na década de 70. A solução era apenas uma: o metrô, um novo caminho. Surge assim o projeto da primeira linha do metrô, ligando o norte ao sul da cidade, passando pelo coração de São Paulo, com uma extensão de 17 quilômetros e 20 estações. Manhã do dia 16 de novembro de 1975. Praça da Sé e Praça Clóvis Bevilacqua. Um prédio de 30 pavimentos foi demolido em apenas 8 segundos. Edifício Mendes Caldeira. 500 quilos de dinamite. Aperfeiçoamento tecnológico. Implosão. Derrubar para construir a principal estação do metrô de São Paulo. A Sé. Hoje a cidade se reinventa a cada dia. Com um comércio intenso, uma diversidade cultural enorme, São Paulo é motivo de orgulho para todos os brasileiros e principalmente para os mais de 12 milhões de habitantes que conduzem com muito trabalho e dedicação a maior cidade do hemisfério sul do planeta. Parabéns, São Paulo! Se chegou até aqui, colabore deixando o seu like e compartilhando este vídeo para que mais pessoas acessem o canal e o YouTube reconheça que este conteúdo é relevante. Obrigado, até a próxima. Tchau!